Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Facebook, eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, Mário Sérgio Sobrinho, Procurador de Justiça, associado ao Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Também conosco aqui à minha esquerda, Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, médico patologista, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e coordenador médico do setor de imunoquímica do Laboratório Central do Hospital São Paulo. Ainda gerente médico do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Mauro e demais colegas, boa tarde a todos. Agora, passando aqui para a minha direita, a Brisa Egadu, especialista em coaching. Seja bem-vinda, Brisa. Muito obrigada, sejam bem-vindos a todos os ouvintes também. E também com a gente, fechando a nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade Mackenzie, conselheiro do Instituto Não Aceito Corrupção. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, por mais esse convite. É um prazer estar aqui com toda esta bancada e espero que, como de costume, tenhamos um ótimo diálogo e um abraço aos ouvintes e a todos que nos acompanham pela internet. Doutor Carlos Eduardo, qual é a implicação que esse tipo de mensagem do presidente Bolsonaro passa para a sociedade quando ele fala que o coronavírus não é isso tudo, ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde se esforça para levar à população a informação correta? Realmente é importante as autoridades do país chegarem perto da comunidade médica para trabalhar com informação fidedigna, né? Foi comentado pelos dois colegas aqui, é importante isso. Fomentar essas informações de uma maneira vaga, isso não é uma postura adequada. Hoje a gente se conhece muito pouco sobre o vírus, né? Um vírus que começou a epidemia aí na China, se espalhou pelo mundo. A transmissibilidade dele é uma transmissibilidade um pouco maior do que a gripe. Tá? A transmissibilidade é aquilo que a gente fala que se passa a quantidade de pessoas que se podem estar infectando ao se contactar com um contactante, né? com um infectado. O sarampo é a maior delas, em torno de 17. Aqui para o coronavírus, em torno de 3,5 até 4 pessoas podem se contaminar. E a partir do momento que no Brasil a gente começou a identificar a transmissão interna da doença, a gente tem que começar a se preocupar realmente na disseminação desse vírus no país. Transmissão interna é quando você já tem uma pessoa que não veio de outro país trazendo o vírus, né? Provavelmente o vírus chegou no país aí, principalmente pela Itália, mas a partir do momento que as pessoas que já estão com o vírus contaminadas e contaminam outras pessoas aqui dentro, que começa a preocupação. Isso já começou no país. É a chamada transmissão sustentada ou transmissão comunitária. Você como médico, o Ministério da Saúde acredita que na semana que vem isso já vai estar acontecendo já bem, né? Isso você já como médico... aconteceu em São Paulo, já aconteceu no Rio, agora eu vi um relato pela manhã já no Rio, e vários eventos sendo cancelados, né, principalmente eventos médicos, né, eu mesmo dentro da sociedade a gente acabou de cancelar mais 2 eventos, escolas também tomando cuidado em cancelar algumas aulas, né, eu vi agora pela manhã o INSPER, meu filho trabalha, estuda no INSPER na graduação e foram canceladas as aulas pela manhã. Então essa preocupação ela é real e a gente tem que acompanhar as notícias hora a hora, dia a dia, para a gente poder tomar as ações com informação. Isso preocupa, não é?
Doutor Carlos Eduardo, a gente em breve deve ter alguma notícia a mais em relação a outros integrantes do governo federal. Então a gente está falando aqui do Fábio Weingarten, que é chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele fez o exame na quarta-feira no Albert Einstein. O Palácio do Planalto deve soltar um comunicado ainda nesta quinta a respeito disso. Ministros e assessores que viajaram com o presidente Jair Bolsonaro já estão sendo monitorados, além do próprio presidente. E é dele que nós estamos falando aqui, que ele até aqui dizia que não era isso tudo. Né? Realmente vieram, acho que a comitiva veio de Miami, né? E com esse paciente que contatou positivo, né? Detectou positivo. É importante falar que o Rodrigo comentou em relação à população de risco, né? A população idosa é uma população de risco, com a mortalidade mais alta. Os tabagistas, pacientes que tenham comorbidades, né, outras doenças aí, a gente coloca hipertensão, diabetes, câncer, são pacientes imunossuprimidos também, que acabam tendo uma letalidade maior. E aí a letalidade realmente na Itália foi maior que na China, né, justamente por ter uma população mais idosa, uma população mais tabagista também, né, a Europa tem uma concentração de tabagistas maior em relação ao mundo. E eu acho que é isso, é a importância do Ministério da Saúde, né? O Rodrigo comentou, vale ressaltar o trabalho muito bem feito pelo ministro, chamando as sociedades científicas para o debate já na semana passada e acompanhando. Essa é uma pergunta. Doutor Carlos Eduardo, a situação do coronavírus deve implicar de alguma maneira a mobilização no final de semana? Então, eu sou a favor das manifestações, eu mesmo já fui para a rua por várias vezes. Agora, do ponto de vista técnico-científico, as aglomerações não são adequadas nesse momento de transmissibilidade interna na circulação do vírus. Por isso que é importante a gente aguardar as informações das próximas horas aí. São, como eu falei, vários eventos sendo cancelados, né? Várias escolas sendo fechadas, não tendo aula, e a orientação realmente técnica é que grandes aglomerações sejam evitadas. Olha, pessoas que tiverem contato com infectados por coronavírus também podem ser colocadas em isolamento, define o governo. Portaria do Ministério da Saúde, publicada nesta quinta-feira, prevê que isolamento pode ser recomendado por agente epidemiológico enquanto o caso estiver sendo investigado. E quem descumprir recomendações pode ser responsabilizado legalmente. Isso é importante, né? Seguir a recomendação do isolamento, né? Se a pessoa foi orientada, ela não deve deixar de cumprir a quarentena, justamente para a gente que possa evitar essa disseminação no vírus como foi na Itália. Né? E posso fazer uma pergunta técnica? Assim, o termo quarentena, né? Necessariamente são os 40 dias ou da onde surgiu isso? Por que quarentena? Quarentena de 14 dias. De 14 dias. A quarentena varia de acordo com o tipo de doença e a característica dinâmica de período de incubação e realmente doença em si e eliminação do vírus, né? Pelo que se conhece desse vírus em específico, ele é eliminado do corpo em 14 dias. Então, por isso, dos 14 dias aí de afastamento em relação ao coronavírus. Quarentena, eu não tenho aqui, a gente podia até pesquisar, mas acredito que deva ser por outros vírus do que passado, levavam os 40 dias ali. 40 dias maior aí para período maior. Mas eu tenho que pesquisar, agora você me pegou. Mas depois a gente vai atrás da... Fiquei com essa dúvida, né, de quarentena de 2 semanas. Né? Com certeza. Doutor Carlos Eduardo. Só para trazer informação em relação à quarentena que a gente ficou no ar, quando a peste negra se espalhou pela Europa durante o século XIV, Veneza aplicou uma regra em navios que tinham que ancorar por 40 dias antes que a tripulação e passageiros pudessem desembarcar. Então o período foi determinado Quarantino, né, do italiano, que se refere ao número 40. Mas também é polêmico esse conceito, né, porque, por outro lado, tem um professor de Harvard, de medicina, da Universidade de Harvard, não, da Universidade de Oxford. Uma possibilidade é que tenha sido uma referência bíblica à ideia de se passar 40 dias e 40 noites no deserto, como Jesus teria sido feito. Né? Tá. Então, já iluminou. Tem duas correntes históricas aí, mas... quarentena, então, o período aí para o corona, 14 dias.
não 40. Bom, seguindo para o próximo tema. Desde 1996, uma lei estadual proíbe a venda de bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo. A lei foi reforçada pelo Estatuto do Torcedor, que é federal. Porém, em 2014, a FIFA ganhou a queda de braço e conseguiu liberar a venda de bebidas nos estádios da Copa do Mundo, brecha que foi usada de lá para cá em quase todo o país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas são os únicos estados que ainda proíbem a venda de álcool em jogos de futebol. Mas há uma grande pressão dos clubes pela liberação em troca de publicidade. Dr. Carlos Eduardo, o fato é que na Copa de 2014 os alemães comemoraram bastante bebendo cerveja. Isso é fato, é polêmico o tema, né? Eu sou a favor, né, botando minha opinião pessoal em relação à venda da bebida alcoólica. É lógico que você tem que cobrar um preço a mais, né, para evitar o abuso, né? Normalmente a preocupação maior, eu acredito que seja da baderna, né, em geração a quantidade de bebida que seja ofertada a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas em um ambiente fechado. Mas a partir do momento que o preço é um pouco mais caro, eu acho que acaba inibindo essa compra em demasia da bebida alcoólica. E é lógico que nada em excesso é adequado, mas também o álcool em baixas doses também é benéfico para a saúde e lógico, no ambiente festivo, você tomar uma cerveja, se relaxar e conversar com os amigos, eu acho que é pertinente. Como é que deve permanecer, então, essa questão? Em São Paulo, a lei proíbe, né? Temos aqui também Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. No restante do país no restante do país é liberado, né? Por isso que tem essa polêmica em diferentes estados. Mas na sua avaliação, como é que deve permanecer? Proibição total? Não, eu acho que eu sou a favor Cada da estado liberação. define. Lógico que com uma restrição em relação à quantidade vendida por pessoa, né, no estádio, isso já, como eu falei, a questão do preço já acaba inibindo mesmo o consumo. Preventivo, eu penso. Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta, doutor Carlos Eduardo, por quanto tempo o coronavírus pode ficar alojado no organismo sem se manifestar? O Jaime é um ouvinte assíduo, ele está com a gente o tempo todo, liga praticamente todos os dias. Ele está dizendo que está telefonando de um hospital, ele fez ontem uma pequena cirurgia na coluna. Então, Jaime, boa recuperação para você, obrigado sempre pela presença aqui com a gente. Jaime, boa tarde, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente tem mais dúvidas do que certezas em relação à infecção do corona, mas em via de regra, em torno de 3 a 4 dias o período de incubação aí do vírus, né, que a pessoa entra em contato, o vírus precisa entrar na célula para poder se replicar e começar a ser transmitido, né? Mas a pergunta especificamente foi, Mauro, foi em relação ao período de incubação ou foi para transmissão? Ele pergunta, alojado no organismo, por quanto tempo alojado antes de se manifestar, incubação? Então, aí 3 a 4 dias aí entra, começa a se replicar e aí começa a ser transmitido. Também. Muito obrigado. Doutor Carlos Eduardo, sua palavra final. Boa tarde a todos, agradecer também a oportunidade de estar junto com todos aqui, agradecer a todos os ouvintes e boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho, o médico patologista Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, especialista em coaching Brisa Egadu e o cientista político Rodrigo Prando. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também o gerente técnico aqui da nossa Rádio Trianon AM 740, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.